Maçonaria Prince Hall. Já ouviu falar? Ela foi criada por afro-americanos que lutavam contra a escravidão, o preconceito e a segregação racial. Se você curte esse papo, já prepara a sua caneca de café, que depois da vinheta a gente volta com esse assunto. Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria. E hoje a gente vai falar com o irmão Alexandre Arantes, que é paz-grão-mestre da grande loja Prince Hall São Paulo. Vai ser um papo bem legal. Irmão Alexandre, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade de estar passando aquilo para vocês que a gente efetivamente gosta, né? A gente só fala do que a gente gosta, né? E evita às vezes falar daquilo que a gente não gosta, apesar de às vezes ser necessário. Então, tô aqui para ajudar a esclarecer, desmistificar, né? E, e mostrar um pouco do que é essa maçonaria Pussy Hall tão grande no mundo, mas tão desconhecida no Brasil. E é isso que a gente É. quer. A gente quer realmente descobrir direitinho o que é, porque a gente ouve falar bastante, mas, como você disse, ela é meio desconhecida, né? Aqui no Brasil. Então a gente vai falar bastante sobre isso aí. E vamos cutucar também o que não quer falar também, né? É assim que eu gosto. Mas obrigado pela presença, meu irmão. Leozão, vamos dar aquele secadinho? Fala aí da nossa parceira Livre do Bem. Fala pra nós. Pô, mas aí você me pegou dos redes. Eu paro, então. Galera, é o seguinte, lembrando aí, ó, as camisetas Livre do Bem é nossa parceiraça aqui. Você que acompanha o canal Café e Maçonaria, você já tá ligado, você já conhece. É só entrar lá no site deles, www.livredobem.com.br, e quando fizer a compra, você vai usar o nosso cupom de desconto, que é exclusivo do nosso canal, e agora mudou o cupom, hein, galera? Presta Muda atenção. atenção, agora é Café12. Café12, esse é o cupom de desconto. Você vai ter 12% de desconto nas compras. E ó, aqui, ó, o Vaso da Consciência, bota naquela câmera lá. Vem. Olha aí, as camisetas muito bonitas, a camiseta do Léo também, ó. Olha lá. Dá um close aí, voz. E é o seguinte, as camisetas com excelente qualidade mesmo, pode passar, pode lavar várias, pode bater na máquina, É. pode castigar ela, que ela não desbota, não entorta e não... Como é que chama? Bolinha, dá aquelas bolinhas lá e bolinha. andar. É isso aí. Então é muito boa, vocês já sabem, galera, é muito fácil. www.livredobem.com.br, o canal e o cupom de desconto é o Café12. Beleza? Lá. Aqui a Voz da Consciência está me lembrando também de falar de mais um recadinho, que é o seguinte, galera. Agora, em outubro, no dia 18 de outubro, vai ter o 9º simpósio da Barão do Pilar. A loja Barão do Pilar, ela faz um simpósio de cultura maçônica anualmente, e esse é o 9º simpósio que eles vão fazer. E é no dia 18 de outubro, lá na cidade maravilhosa Isso do Rio de aí. Janeiro. Vai ter palestra lá, o irmão Clóvis Gregório, que é o curador desse simpósio, que é um irmão lá da loja Barão do Pilar, ele vai fazer que vocês também já conhecem, lá do Maçonaria Tupiniquim. Ele vai fazer uma palestra lá sobre maçonaria e iluminismos. Também tem um outro irmão, um outro Gregório, e não é irmão do Clóvis Gregório, que vai falar sobre a vida maçônica do irmão Duque de Caxias. E eu também estarei lá. Falar. E é o ilustre palestrante, esse que vos fala. O importado, um palestrante importado. Eu também estarei lá para falar sobre a Ordem dos Cavaleiros Templários na Península Ibérica. Então terão essas palestras. Também vai ter uma dinâmica sobre conhecimentos maçônicos, valendo livros. Os irmãos que são nossos amigos que escreveram livros, estão doando livros para a gente fazer lá um sorteio. Não é bem um sorteio, é um quiz. Se acertou a resposta, ganhou o livro, vai ser essa dinâmica bem legal. Também tem um almoço fraternal com todo mundo que participar lá do simpósio. Vai ser na sede do Grande Oriente do Rio de Janeiro, o Grande Oriente do Rio de Janeiro, ligado à Comab, vai ser na sede deles. E para você fazer a sua inscrição e saber de maiores detalhes, horário, endereço, tudo mais, é só você apontar o seu smartphone para essa tela e que está aparecendo aqui o QR Code. Aí embaixo, agora. Também conhecido como QR Code. Tem algum lugar aqui na tela, pode colocar até na minha carona gorda, não tem problema. Você aponta aqui e vai
cair direto lá na inscrição. E se caso você não puder fazer essa leitura do QR Code, você também pode descer aqui no primeiro comentário fixado, que vai ter o link para você fazer essa inscrição. Beleza? E tem uma novidade. Esse ano tem, aliás, Boa, boa, boa. duas. A nossa parceira Livre do Bem também está com parceria deles. Você pode comprar uma camiseta exclusiva lá do simpósio, usando um cupom de desconto lá da Barão, que também vai te dar um desconto. Aí você tem que entrar lá no Instagram da Barão, que está aparecendo aqui na tela, entra lá no Instagram deles, que lá vai ter todas essas informações. Beleza? E também lá no Instagram do Maçonaria Tupiniquim, também tem essas informações que o Clóvis está passando para a gente. E a outra novidade desse ano é o seguinte: no dia seguinte, o dia 18, é um sábado, no domingo, dia 19, vai ter um passeio nos pontos históricos com guia turístico. E quem é o guia turístico? Quem quer? O próprio Clóvis Gregório, isso, nosso hein? irmão Que maravilha. historiador, professor de história. Ele vai acompanhar quem quiser, quem quiser, quem tiver participado do simpósio e quem quiser fazer esse passeio. No dia seguinte, fazer um rolê pelos pontos históricos lá no Rio de Janeiro, e ele vai explicar o que aconteceu ali. Vai ser, sensacional. Aonde nasceu, né, a maçonaria do Brasil. Alguns lugares a gente vai passar. Beleza? Então, não esquece, faz a inscrição e já se organiza, porque a gente está falando agora desde cedo para você poder se organizar. É no dia 18 de outubro. Beleza, galera? Que mais? Que tem mais algum recado? Tem mais um recado. Aqui, outro parceiro nosso é a Jax Office. Boa. A Jax Office é o seguinte: você gosta da nossa imagem, do estúdio e tal, você gosta daqueles vídeos que a gente faz, que é lá no Instagram e tal, é a Jax Office que faz pra gente. Então, se você está precisando aí de um apoio de material gráfico, material audiovisual, se você quer gravar o seu próprio podcast, entre em contato com eles, né? O contato está aparecendo aqui na tela também, com a Jax Office. Eles que fazem pra gente, fazem desde o começo. Hoje a gente tem lá no Instagram 55 mil seguidores e grande parte disso é pela ajuda, pelo trabalho profissional que a Jax Office faz. Beleza? E quem está lá encabeçando a Jax Office é a própria A Voz da Consciência. Olha aí que beleza. Quando você entrar em contato com eles, você vai falar direto com a Voz da Consciência. Aí você vai poder saber quem é. Beleza? E eles são especializados em profissionais liberais. Advogado, médico, dentista. Você é muito bom na sua área, só que você tem que mostrar. Você tem que estar, né, nas redes sociais. E às vezes você não tem tempo para cuidar disso, ou não sabe como fazer os melhores horários, a melhor campanha para você se apresentar. Fala com eles, eles são especialistas nesses nichos aí: advogado, médico, dentista, contador e tal. Beleza? Era isso aí que você queria? Mas tem mais algum recado? Não tem mais nenhum recado, acho que não. Mas é isso aí, cara. Desculpa ocupar tanto aqui do nosso espaço. Beleza? Mas não tem problema. Para compensar, a gente vai fazer um papinho rápido de 3 horinhas. É isso aí. É isso aí. Começa aí. Vamos lá. Vamos começar, mas vamos começar a sua trajetória, irmão, na maçonaria. Quando iniciou, como foi, que potência até chegar na Prince Hall? Bom, eu fui iniciado há 27 anos, numa loja do antigo gospel, mas ainda federalizado, né, ao Grande Oriente do Brasil. Eu fui iniciado exatamente no dia 24 de junho, né, dia de São João. Legal. Daí eu cheguei dentro do aquilo que é regulamentar, né, o grau de mestre. Fui venerável mestre de 2 lojas, fundei 3 lojas. Depois, por uma série de razões, um grupo de irmãos e amigos, nós fundamos uma loja na Glesp, que eu também fui, durante tempo, venerável mestre. E já no ambiente da Glesp eu comecei aos graus superiores, cheguei ao tal grau 32, e até 2022 eu fui presidente de um capítulo Rosa Cruz 9 de Julho, né, ligado à loja de perfeição Barão do Rio Branco, a loja de perfeição mais antiga hoje existente em São Paulo. E no momento que eu ia colar o grau 33, foi o momento que acabou culminando com a vinda dos americanos, né, com ao nosso pedido, para que fundássemos a grande loja Prince Hall São Paulo. E
Então a minha trajetória na maçonaria tradicional, vamos chamar dessa maneira, ela termina nesse período, né, em agosto de 2022, e desde então, a partir de 2022, a partir do dia 20 de agosto, exatamente no dia do maçom, que foi uma coincidência, né, a fundação da Grande Loja Principal São Paulo no dia 20 de agosto, que a gente começou a desbravar, né, esse novo caminho, que é ao mesmo tempo que é um caminho, difícil, né, como todo desbravador é assim, mas tem sido muito enriquecedor, né, muito enriquecedor. Ou seja, 2022 foi o marco ali para você da Gnesp, já se tornando também grão-mestre Foi, da Prince Hall. foi. Você foi o primeiro grão-mestre da Prince Hall, quando foi fundada? Eu fui o primeiro grão-mestre, hã, o primeiro organizador, né, e Você foi o Prince Hall, então, aqui? eu fui É isso. eu posso ser considerado de fato, não o primeiro, mas um dos 21 primeiros, né, Prince Hall em território brasileiro. Isso é um marco para a história da maçonaria Prince Hall, inclusive, porque pela primeira vez, um país de língua não inglesa, ou um país onde uma certa população de língua inglesa, eh recebeu a maçonaria Prince Hall. Então, para a história da maçonaria Prince Hall, que é desde 1775, isso representa um marco histórico, né, para a história desse ramo da maçonaria. E antes de entrar no Prince Hall, atualmente é delegado distrital da América Latina. Isso. No momento que houve a fundação da Grande Loja Pessoal São Paulo, fui nomeado diretamente pelo Grão-Mestre Nacional como delegado distrital para a América do Sul. América do Sul. Para a América do Sul. Hã, isso é uma questão técnica muito da Grande Loja Nacional, e eu desconheço a existência disso em outras jurisdições de obediências, né. Mas, em termos técnicos, o único que pode receber irmãos fora da jurisdição da Grande Loja Pessoal São Paulo, aqui no Brasil, desculpa, fora da Grande Loja Nacional, da autoridade da Grande Loja Nacional, sou eu, porque eu represento diretamente o grão-mestre. Porque o healing, né, a regularização, como é conhecida aqui no Brasil, ela é feita através ou de um delegado distrital ou diretamente pelo grão-mestre nacional, Entendi. E é da América do da Sul, América do Sul. mas já tem outras Prince Hall conseguiram já fundar em outros países? Não, houve uma tentativa de fundar uma na Guiana, né, avançamos bastante na conversa, mas aí no final eles optaram a formarem uma loja sobre uma potência de Mênfis e Mizraim, uma potência da Europa, né. Então quando a gente foi alinhar a conversa, eles optaram, por fundar essa loja, através de uma potência de Mênfis e Mizraim. Então, a maçonaria na Guiana é meio confuso para nós, assim, né, então acabou não avançando. Beleza. Mas agora você Então, tocou num assunto que eu gosto demais, você falou aí 1775, eu isso já aí. estou pensando, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos em É. 1775, já está passando um monte de Tá coisa. tudo tranquilo lá, né? Então, conta para nós como é que foi, quem é o Prince Hall, como é que começou tudo isso é que a galera quer saber. O Percy Hall, o personagem Percy Hall, ele vem, da região de Barbados, né. A literatura fala que a mãe dele era uma ex-escravizada e o pai era um inglês. Na verdade é uma versão que, demonstra que fala que Percy Hall ele era um escravizado, mas daquilo que eu encontrei, o que é majoritário, afirma que ele era um ex-escravizado. Então ele sai da região dos Barbados, ele chega em Boston, Massachusetts, ele se torna um comerciante, se não me engano, de tecelagem de tecidos, realmente eu não lembro. E, e como todo membro, um empresário, né, da sociedade à época, óbvio que ele se interessou em entrar na maçonaria, porque a maçonaria à época, né, hoje menos, mas a maçonaria à época, onde a elite era concentrada. E o fato dele ser negro, ele não foi permitido que ele ingressasse à maçonaria. A gente tem que lembrar que, historicamente, tanto o ex-escravizado como o escravo por óbvio, ele era considerado uma mercadoria, ele é um ativo. Então ele não era considerado um par. E infelizmente essa mentalidade ela também acontecia dentro do ambiente maçônico à época. Os Estados Unidos ele era ainda uma colônia inglesa, e as lojas,
que faziam parte dessa maçonaria, eram lojas chamadas coloniais. Então, elas tinham sempre uma autoridade voltada a algo à Inglaterra, ou à Irlanda, ou à Escócia. E ele mais 14 irmãos, à época, foi permitido que eles fossem iniciados na loja 451, que era uma loja composta por irlandeses, e ela era anexa a um regimento, né, ao regimento de infantaria leve britânico, estacionado na região. Isso já na plena Guerra Civil Americana, A guerra da da Guerra independência. da Guerra de É, Independência. E exatamente em 6 de março de 1775 eles foram iniciados, e aí a partir daí foi criada uma loja ligada a ligada à loja 451, chamada Loja Africana. Não tinha número ainda, era chamada como Loja Africana. E essa loja, ela só tinha permissão para que eles fizessem as suas reuniões, participassem das procissões de dia de São João e fizessem cerimônias de sepultamento dos irmãos da loja, mas eles não tinham permissão para iniciar, né, iniciar profanos. Acaba a Guerra Civil Americana, esse destacamento ali, esse regimento, né, ele sai da região de Boston, e essa loja, a loja africana, ela fica acéfala, né, fica órfã. fica um órfão. Porque, pelo que eu entendi, só pra recapitular, pelo que eu entendi o que você falou é mais ou menos o seguinte, existia uma loja dentro de um grupamento militar do exército, mas era um grupamento da Inglaterra, do exército inglês. É isso? Na verdade, é uma loja militar. Isso é muito característico de lojas da maçonaria britânica e principalmente loja americana. Então era uma loja militar, composta soldados irlandeses, ligado ao regimento de infantaria leve britânico. Então, era uma loja ligada a um regimento do Isso. exército britânico. Por que eu estou perguntando isso? Porque eles falou que aí eles estão lá e depois eles vão embora. Eles vão embora porque tem a guerra e os americanos ganham. Isso. Vencem e expulsam os ingleses. Isso. Então, nesse contexto, esse grupamento militar vai embora dos Estados Unidos. Só que ele não leva os irmãos da loja africana. Ela continua acéfala. Uma curiosidade, esses primeiros irmãos, eles foram iniciados nessa loja irlandesa, e essa loja irlandesa, ela não era ligada à grande loja da Inglaterra, e sim à grande loja da Irlanda. Ah, que interessante. Então isso a historiografia, ela pouco explora isso. Mas aí quando você vai cavando um pouco mais nos livros, você vê que fica muito claro que essa loja, ela, apesar de ser ligada ao Império Britânico, composta por irlandeses, de fato eles eram iniciados e estavam sob a jurisdição da grande loja da Irlanda. Da Irlanda, entendi. Eu até ia perguntar isso, porque eu pensei que era britânico, eu ia perguntar se você sabia dizer se era dos antigos ou dos modernos, mas então era dos britânicos. Aí tem uma peculiaridade um pouco mais que a gente pode até explorar um pouco mais. Ela é ligada à ideia, à concepção da loja dos antigos. Dos antigos, sim. Vindo da Irlanda vai ser dos E antigos. isso também é pouco explorado na historiografia, inclusive americana, independente se são fontes Percy Hall ou não Percy Hall. No momento que eles saem dos Estados Unidos em função da independência adquirida pelos americanos, durante 9 anos eles ficam acéfalos. E aí eles solicitam uma carta, né, à grande loja da Inglaterra, pedindo que seja autorizada, né, a formação de uma loja, né, ligada à grande loja da Inglaterra. E finalmente chega uma carta, aí que é um grande problema, né, porque efetivamente eles solicitam essa carta pedindo a carta constitutiva, e essa carta constitutiva, ela é datada de 1784. Só que ela chega nas mãos de Percy Hall, em 1787. E aí, a partir daí, é conhecida como Loja Africana número 459. Então, toda a organização Percy Hall, ela tem que ter uma linhagem ligada à Loja Africana número 459. Então, assim, eu quero exemplificar. Vamos imaginar que um grupo de 7 mestres maçons
resolvam fundar uma loja independente, né? E queiram falar que aquilo é uma loja principal. Não é uma loja principal. Porque ela não tem uma linha. Primeiro que, assim, ainda da Constituição Americana, né? De acordo com a Constituição Americana, uma loja ela tem que ser constituída por uma grande loja, e essa grande loja ela tem que ser tem que traçar a origem dela ou pela grande loja da Inglaterra, ou da grande loja da Irlanda ou da Escócia. Para a maçonaria principal, além de ter essa linhagem, é necessário também que ela trace a sua origem através da loja africana número 459. Então, essa loja teórica independente, composta por irmãos que falam que é maçonaria principal ou uma loja principal, elas podem ter uma ideia conceitual que aquilo é maçonaria principal. Mas à luz da jurisprudência de maçonaria principal, ela não é, porque ela não tem essa ligação através da loja africana número 459. Então, toda e qualquer loja principal em qualquer lugar do mundo, ela tem a sua origem, a sua linhagem ligada a 459. Entendi. Mas me diz aí, você que pesquisou e estudou, o que dá para falar da loja africana nesses... Porque são 12 anos aí, né? 9 até conseguir a carta e mais 3 até a carta chegar na mão dele, não é isso? Há uma lacuna na historiografia. Não mostra exatamente o que ela evoluiu. Então, assim, há uma série de especulações. Se houve iniciação, se não houve iniciação, qual o ritual que trabalhavam, qual não o ritual que trabalhavam, se eram dos antigos, a visão da maçonaria dos antigos influenciava essa maçonaria. Então há um buraco aí, né, em saber exatamente o que aconteceu. Então, só a partir de 1787, no momento que ela recebe o warrant, né, a carta constitutiva para operar como uma loja regular, que a maçonaria principal acaba efetivamente se proliferando, né? E essa carta constitutiva veio dos modernos ou dos antigos? Ela veio de 1780, ela ainda é dos antigos, né? Porque ainda era a grande loja da Inglaterra à época. Na verdade, dos modernos. Era dos modernos, isso, da grande loja da Inglaterra. Então, eles não eram ligados à maçonaria de York, antiga de York. Então é a loja dos modernos. E é muito curioso, né? A African Lodge, a loja africana, quando há a iniciação dos 14 mais Priest Hall, dos 15 no total, ela vem dos antigos. Mas só que ela recebe uma carta constitutiva dos modernos. Então, só a partir de 1787 que a loja africana, né, a 459, ela vai derivando em outras lojas, né? Então, à época isso daí ainda era permitido, né? Não era muito, não é como é hoje, né? Só pode constituir a loja se você tem uma obediência que assim permite. Na época, lojas formavam outras lojas. Isso também é um motivo de debate, saber o que é, hoje já superado, né? Mas muito dos problemas de reconhecimento da maçonaria principal em território americano era sobre essa característica da loja africana 459, que acabou gerando outras lojas a partir dela, né? Ela acabou sendo a loja primaz da maçonaria principal. E nesse processo, inclusive lojas que foram constituídas por afro-americanos, ex-escravizados, né, ou já libertos, que receberam cartas constitutivas de irmãos que não eram afro-americanos, que diziam que tinham a autoridade, né, para emitir carta constitutiva, e descobriu-se depois que era fraudulenta. E aí a loja africana 459 as regularizou, deixando de acordo com o que a jurisprudência maçônica assim determinava. Esse fenômeno, né, de cartas fraudulentas vendidas, né, para irmãos que depois descobriu-se que na verdade eram engodo, também acontecia com as lojas mais simples, as lojas brancas, né, dos bancos, né? Então teve essa Foi um característica. comércio comum naquela época. É um comércio. Hoje tem também isso, viu, galera? Ó, fica esperto que hoje tem gente vendendo iniciação pela internet. Eles falam, senta aí no sofá que nós vamos te iniciar. E tem isso, Mas cuidado, antes viu? paga tanto. Mas antes tem que pagar, né, pra receber o link.
Mas toma cuidado aí. Mas então isso aí não é novo, não é novo. Não, isso não é novo, né? Isso não é novo. Infelizmente, maçonaria também é negócio, né? E desde a sua concepção lá atrás, né? E esse fenômeno acontece muito da maçonaria como negócio, muito no século XIX, né? 18, 19, infelizmente. Ah, e aí, neste momento que a loja, né? A loja africana ela deriva a outras lojas, a partir dela é formada uma grande loja africana. Isso, eu ia perguntar isso. Qual é esse momento? Como é que acontece? Ele acontece no momento que precisava ser organizada essas várias lojas, principalmente na região ali de Massachusetts, né, essas várias lojas debaixo de uma única autoridade, porque essas lojas elas estavam desabrigadas, né, e elas sofriam, lógico, né, movimentos, movimentos questionadores das lojas, já hoje, das lojas e das grandes lojas mainstream norte-americanas, e aí foi formada uma grande loja, e essa grande loja ela passou a ser denominada como Grande Loja Africana. Há uma há uma um indício que o próprio Prince Roy foi nomeado como grão-mestre provincial da Inglaterra. Isso por quê? Eh, as lojas, né, as lojas mainstream, as antigas lojas coloniais, que depois foram as suas grandes lojas estaduais, elas deixaram de responder à autoridade da grande loja da Inglaterra. Então viraram rivais. Algumas permaneceram leais à grande loja da Inglaterra, outras ficaram abrigadas através de grandes lojas estaduais. Então, assim, essa rivalidade entre a ex-colônia e a Inglaterra permaneceu, inclusive influenciou a maçonaria. Por isso explica-se o fato de até da própria existência da grande loja africana, da grande loja africana, da African Lodge número 459, como uma resposta ao movimento separatista norte-americano que também influenciou a história da maçonaria norte-americana. E o ponto máximo foi nomeá-lo como grão-mestre provincial da grande loja da Inglaterra. Então ele é uma há um erro que nomearam, né, acham que ele foi nomeado como grão-mestre da loja africana, da grande loja, mas não há nada que afirme isso. Mas ele morre em 1802, e aí em 1810 a grande loja africana ela é rebatizada como grande loja Prince Hall. É a partir em homenagem ao Entendi. personagem Prince Hall. Mas aí existia uma questão, porque, de novo, né, proliferavam lojas e óbvio, né, foram surgindo obediências, né, só na região da Pensilvânia existiam 2 grandes lojas. Existia a grande loja de Massachusetts, né, existia uma grande loja, não há uma certeza, mas no estado de Nova York, tinha uma loja e alguns dizem que essa loja não era uma loja, era uma grande loja no estado de Nova York, todos com a sua linhagem ligada à loja africana número 459. E aí exatamente para reorganizar isso, em 1847 é fundada a Grande Loja Nacional Prince Hall. Então as grandes lojas, né, ligadas à African Lodge número Então, até aí 459 as grandes lojas são regionais. são regionais. Hum. São regionais. Existiam 2 rivais no mesmo estado, existia uma no outro estado, e existiam lojas espalhadas em outros estados, mas não tinham, que não eram não estavam sob a autoridade de uma grande loja local. E aí foi decidido uma reorganização disso, porque a ideia era justamente, dar um direcionamento unificado a essa ideia, essa concepção de maçonaria, afro-americana. E aí, a partir de 1847, exatamente em 24 de junho de 1847, as grandes lojas que eram separadas rendem a autoridade para a formação de uma grande loja nacional. E aí, a partir daí, a maçonaria Prince Royal é unificada com um grande corpo chamado Grande Loja Nacional. Seria o GOB. Entendi. Então, essa unidade, Mas acontecendo ao contrário do que aqui o GOB, porque o GOB começou, ele é federal e aí ele foi criando os estaduais. Foi ao contrário. Vários estaduais ou vários locais se juntaram para fazer. E nesse movimento de vários locais formaram uma organização central, essa organização central acabou formando outras organizações regionais.
Então, a Grande Loja Nacional, isso a historiografia pouco fala, inclusive a brasileira não se conta, mas norte-americana pouco fala, que a grande responsável para a consolidação em território americano da maçonaria Priestly Hall é a própria Grande Loja Nacional. Por exemplo, a maçonaria Priestly Hall no Canadá. Isso aconteceu porque no momento da escravização e próximo da emancipação, vários ex-escravizados chegaram na região do Canadá porque era uma região livre de escravização. E nesse momento, nesse processo, né, muitos maçons chegaram na região do Canadá, então formaram lojas lá. E a Grande Loja Nacional foi responsável por formar uma grande loja, Priestly Hall, na região do Canadá. Isso é pouco falado, né? Entendi. Mas essa que é a verdade, né? Isso que mostra a história. De 1847 até 1877 houve um processo de expansão da Grande Loja Nacional e também ao mesmo tempo de retração, porque vários movimentos separatistas aconteceram dentro do ambiente da Grande Loja Nacional. E as explicações são várias. Primeiro é o formato, né, de maçonaria americana, que eles entendem que uma grande loja ela só tem autoridade sobre o Estado, porque é uma ideia norte-americana que cada estado é uma república, por isso que é Estados Unidos da América, né? Não é Estados da América, sim Estados Unidos da América. Então, assim, considerando que cada estado é uma autoridade por si só, né, como se fosse uma república, limitado a algumas questões constitucionais ligadas à União, a maçonaria norte-americana também entende que é dessa maneira. Então, assim, ela entende que só a jurisdição de uma determinada grande loja só vai àquele estado onde que ela pertence. Então, tem a grande loja de Nova York, a grande loja de Massachusetts, a grande loja da Pensilvânia. Só que o modelo da Grande Loja Nacional era um modelo contrário, porque era um modelo onde que você tinha uma autoridade central, e essa autoridade central, ela que gerava autoridades, ela que delegava, né? Ela cedia autoridade para autoridades locais. E dentro da maçonaria Priestly Hall passou a questionar por que existia esse modelo de Priestly Hall e o modelo mais estranho é um modelo diferente. Um outro fator também que acabou influenciando foi justamente que este momento onde que a Grande Loja Nacional ela expande e ao mesmo tempo ela retrai, próximo da Guerra Civil Americana, onde essa questão entre autoridade local e autoridade nacional também foi questionada. E dentro da maçonaria Priestly Hall esse tipo de questionamento também foi levado. E também um outro elemento. Existia uma necessidade de reconhecimento dessas lojas Priestly Hall, dessas grandes lojas Priestly Hall, relacionadas às grandes lojas mainstream em território norte-americano. Se o modelo da Grande Loja Nacional ela permanecesse, talvez este reconhecimento ele seria inviável de acontecer. Então, uma corrente de pensamento falou: não, a gente tem que ser um modelo que tem que ser um modelo espelho da mainstream. Então, e isso de fato essa ideia ela prevaleceu. Então, em 1877 houve uma reunião, né, de vários membros, várias grandes lojas ligadas à Grande Loja Nacional, para discutir a dissolução ou não da Grande Loja Nacional, a partir do momento em que cada grande loja ela teria sua autoridade territorial. E 2/3 votou pela dissolução. 1/3 permaneceu fiel à Grande Loja Nacional. E aí é uma grande briga de família, na família Priestly Hall. Começa as cisões. Começou a cisão, porque várias grandes lojas se tornaram efetivamente independentes, a gente chama de rights states. Então várias grandes lojas rights states ou grandes lojas independentes foram surgindo, e elas não reconheciam a autoridade da Grande Loja Nacional. E a Grande Loja Nacional também não reconhecia essas autoridades locais, porque originalmente ela detinha a autoridade sobre todo o território norte-americano. Então, se elas se tornaram separatistas, então elas perderam o direito de ter autoridade maçônica, inclusive dentro dos seus territórios, porque esses territórios, na verdade, pertenciam à Grande Loja Nacional. Então,
na prática, o que aconteceu foi exatamente o que nós assistimos aqui no Brasil. Aconteceu aqui igual. Igualzinho. Então, aquela grande loja, ela saía da autoridade da grande loja nacional, a grande loja nacional criava uma grande loja estadual naquele território. Aí, a partir daquele momento, você tinha duas maçonarias Priesthood Hall com modelos diferentes dentro do território norte-americano. É aí que surge a PHO, PH. Neste momento. Este termo... PHI. PH. Essa terminologia PH, que é Priesthood Hall Affiliate, ou grandes lojas independentes, ela fica... Efetivamente, ele ganha corpo, me parece, na década de 50, que elas se autodenominam de PHA, Priesthood Hall Affiliated ou Priesthood Hall Affiliation. Isso para distinguir a Priesthood Hall Origin, que é a grande loja nacional, que é a grande loja a qual a grande loja Priesthood Hall São Paulo é ligada. Né? Então, é neste momento que existe o surgimento de PHA, né? Aí, o conceito de PHA, né? Que era um modelo que era justamente em oposição, né? Conceitual, prático, ao modelo de grande loja nacional. Só que, como esse é um modelo que era muito ligado à forma como a maçonaria americana se constituiu, acabou sendo um modelo majoritário. Então, hoje a historiografia ela fala muito pouco da grande loja nacional, e todo mundo pensa que só existe as grandes lojas PHA, mas não é verdade. O fato é que eles consideram a PHO como nem irregulares, consideram na verdade como espúria, e conceitualmente a grande loja nacional considera o modelo PHA também como modelo espúrio. Então os dois não se reconhecem. Apesar dos dois fazerem linhagem, né? Terem a sua linhagem através da grande loja, através da loja africana 459. Para explicar, como se eu fosse uma criança da 5ª série, que é o que eu sou meio lento para entender, então vamos lá. Atualmente, lá nos Estados Unidos, existem 2 maçonarias Prince Hall. Uma com organizações estaduais Isso. e uma nacional. Isso. E essas não se reconhecem. Não. Entendi. E lá, as lojas do mainstream, que são estaduais, elas reconhecem a Prince Hall estadual. Isso, exatamente. Que é essa PHA que você chama de PHA. Entendi, perfeito. Agora eu acho que ficou mais claro aqui para os irmãos. E dentro, assim, de novo, né? A gente acha que a maçonaria americana é perfeita, né? Mas lá existem lutas tão violentas, entre aspas, como aqui no Brasil. Então você tem, dentro da maçonaria Priesthood Hall, você tem a primeira cisão, que é o surgimento das grandes lojas PHA, e dentro do seio da grande loja PHA houve uma cisão, surgindo uma linhagem chamada John D. Jones. E essa John D. Jones também ela acabou cooptando grandes lojas ligadas à PHO. Então lá é uma grande disputa. É uma grande disputa. E ninguém se reconhece. No entanto, nós, a grande loja nacional, nós reconhecemos as John D. Jones. Isso, houve um tratado de amizade e reconhecimento que foi celebrado há exatamente 2 anos atrás. Né? Então você tem essas cisões dentro das cisões. Entendi. Né? Porque há uma série de... Então, atualmente tem, a nacional reconhece algumas Jones, John D. Jones. que são cisões das estaduais. Das estaduais. Eu queria ver você falar de John D. Jones. Agora O John D. Jones é um personagem super controverso, né? É um maçom, trabalha muito pela maçonaria, mas assim, existem alguns questionamentos através de alguns métodos por ele adotado, né? E ele simplesmente fundou uma grande loja, e essa grande loja, depois de um tempo, acabou sendo chamada de John D. Jones. Existe em todo o território americano. Pegou. Acontece. Agora, vamos lá. Eu gosto de uns pormenores históricos. É assim, ó, o irmão falou, olha que interessante. Porque, só para estabelecer aqui um parâmetro, atualmente vocês trabalham o Blue Lodge, o Rito York americano que a gente conhece aqui no Brasil. Atualmente vocês trabalham com esse. Só que quando foi criada, está sendo criada no dos antigos, olha só, a primeira loja dos antigos. Depois recebe a carta constitutiva dos modernos, já muda a forma de ritualística, a forma litúrgica.
Mais para frente, e nesse momento é 87 que você falou, 1787. 1787. Os o Blue Lodge nem está formado ainda não tem os rituais do que a gente hoje vai chamar de York, não tem ainda. Não tem. Aí, em determinado momento, vão surgir as Blue Lodges com alguns rituais, né? Um é do... Esqueci o nome. Webb. O monitor Webb, aí tem o E o outro... Duncan, é o Duncan. que nós adotamos. Certo. A gente segue o Duncan. Então, só que isso vai vir um pouquinho depois, 1800 e alguma coisinha. Como é que esses ritos, então, vão parar dentro da Prince Hall? Por Se não tiver como, assim, não tiver uma documentação, não tem problema. Não, na verdade, assim, o que é muito curioso, né? Ao mesmo tempo que as mainstream questionavam a Prince Hall, houve muito contato entre Prince Halls e mainstream. E através desse movimento de contato, os rituais acabaram chegando na loja, nas Blue Lodges. E depois virou majoritário. Depois majoritário. Uma curiosidade. Então, mas aí não tem um ponto. A partir de agora vamos usar assim. Não há um ponto. Uma curiosidade dessa interação que acabou rendendo uma forma ritualística de trabalhar exatamente igual às lojas mainstream. O celebrado Albert Pike, escritor prolífero, conhecedor de maçonaria, né? Falava em outras línguas, entendia outras línguas, etc. e tal. No entanto, é importante a gente ressaltar, né? E destacar e lembrar, ele era um racista. Uma série de razões. Não porque eu acho, né? E não porque me contaram, e sim porque a gente tá na historiografia isso. Ele escreve uma carta para um maçom, na qual ele reconhece a legitimidade da maçonaria principal. Ele escreve isso. No entanto, ele considera que o seguinte, entre fazer parte de uma maçonaria integrada, ele preferia sair da maçonaria, porque ele não aceitava maçons negros dentro da maçonaria convivendo com maçons brancos. A gente pode falar assim, não, mas isso é um anacronismo, é o jeito do Albert Pike pensar a época, né? Ele foi coronel confederado, né? Então, com certeza ele não tinha opiniões tão positivas sobre a questão da emancipação de escravos. Mas a gente tem que lembrar que de fato era isso, ele era um racista e não aceitava negro dentro da maçonaria. E aí, como o rito escocês antigo aceita, a partir do 4 ao 33, chegou dentro da maçonaria Prince Hall. Se ele era o grande, né, Soberano. o grande soberano, né, o soberano comendador, como que chegou isso dentro da maçonaria Prince Hall, sendo que ele não permitia. Não permitia, porque ele, de fato, ele tinha amizades com o maçom Prince Hall. E ele passou esses rituais a esse maçom Prince Hall. E aí, a partir daí, a maçonaria Prince Hall passou a adotar como grau superior o rito escocês antigo e aceito, até o 32 e honorífico igual os americanos, honorífico ao 33. Semelhante situação aconteceu com os rituais de Blue Lodge, né? Mas uma coisa que você falou, a Grande Loja Nacional, ela tem a sua inspiração, o seu conceito, a sua ideia fundacional com a maçonaria dos antigos. Há uma série de evidências. O uso, por exemplo, do monitor de Duncan como a referência ritualística, né? Então, uso o monitor de Duncan, né? Apesar de ser público, etc. e tal, existem algumas peculiaridades que não são descritas dentro do monitor de Duncan. E o monitor de Duncan, ele é diretamente ligado à maçonaria dos antigos. Você lê lá o monitor de Duncan, que na verdade é só uma história que ele conta, né, sobre as iniciações, elevações, exaltações, etc. Ele conta também sobre, né, os graus superiores do York, né, até o grau de maçom do Real Arco. E o próprio nome da Grande Loja Nacional, que ela faz uma referência que ela diz que é Most Worshipful National Grand Lodge, Free and Accepted, Ancient Masons of York. Então ela fala ela menciona que ela é ligada à maçonaria dos antigos de York. Então, além da fundacional a ideia, o conceito da formação da Grande Loja Nacional, isso é curioso, porque é o seguinte,
e acaba sendo meio confuso, né. Ela surge dos antigos, ela recebe uma originalmente, né, você recebe algo dos modernos, no entanto você funda uma grande loja nacional que reorganiza toda aquela bagunça, E que escolhe um faz uma nome horrível. referência nos antigos, né, então é uma peculiaridade. Então assim, a enquanto grande loja nacional existe uma noção de jurisprudência, ritualística, né, tradições ligadas a às lendas fundacionais que diferem um pouco das grandes lojas independentes PHA, que elas são muito próximas das grandes lojas mainstream, né, então, por conta dessa interação maior com as grandes lojas mainstream e as grandes lojas independentes, PHA, né, então essa é uma curiosidade da maçonaria Precious Hall. Muito legal, deu para entender como é que surge aí. E agora vamos falar ela aportando aqui não, primeiro antes, é o seguinte, vamos lá, desde 1775, quando começa lá o Prince Hall ser iniciado, até esse período, como você falou aí, desse racha que teve entre PHA e PHO, todo esse período, os Estados Unidos ainda possui escravos. Como é que foi o que a Prince Hall estava fazendo? Houve luta? Conta um pouquinho dessa história aí pra gente. O A gente fala que o movimento, pelos direitos civis norte-americano é na década de 50, mas na verdade ele sempre existiu, né. E eles eram abrigados dentro das igrejas negras, porque também ela é um espelho, foi um espelho da maçonaria Precious Hall. Você não poderia frequentar a igreja com os brancos, então fundam-se igrejas negras. E esse movimento de fundação das igrejas negras é contemporâneo da formação e consolidação e expansão das lojas Precious Hall, né. Então assim, a igreja e a maçonaria Precious Hall, na verdade elas são umbilicadas, né. Então Uhum. é muito comum você terminar uma grande comemoração de uma grande sessão, maçônica Precious Hall, e depois de terminada essa comemoração, ir na igreja e celebrar aquilo, né. Comemorar o dia de São João acontece não nas lojas, e sim na igreja. Então, desde o início, por ter nascido como uma resposta ao racismo, à segregação, ao escravagismo, a maçonaria, por isso ela sempre foi uma vanguardista, sempre fez à frente pela libertação de escravos e depois da libertação de escravos, a igualdade racial. Então, é por isso que é muito comum você ter vários, negros do movimento civil norte-americano da década de 50, que eram maçons Precious Hall. Eh, um exemplo muito prático que eu estava falando um pouco antes, né, na época do personagem Precious Hall, os negros não tinham permissão no estado de Massachusetts de frequentar a escola. O governo estadual não tinha a não dava autorização para que fossem fundados, e não dava fundos suficientes, não dava fundos, né, não destinava fundos para que filhos de ex-escravizados ou escravos estudassem. Prince Holly teve que entrar com uma ação contra o governador, né, solicitando isso, e não teve o ganho, né, da causa. Ele resolveu do jeito mais fácil e difícil. Ele fundou escolas para esses filhos de ex-escravizados ou de escravos. Então, eh, sempre, né, na esteira da maçonaria Precious Hall, houve essa não a preocupação, mas uma ação efetiva de procurar uma sociedade mais igualitária, né. Então, assim, porque ela nasce pelo racismo e ela se ressignifica. Então ela abriga, no passado, hoje também, mas muito mais no passado, uma elite negra que pensava além da formação do caráter do homem, como a maçonaria sempre preconiza. Ela vai para uma ela aborda uma questão humanista que é assim, ok, a gente, tem que ter uma sociedade igualitária, né, se somos uma organização progressista, como a maçonaria assim se coloca, eh, por óbvio, ela também tem que ser um instrumento para buscar essa igualdade entre os homens, independente da sua raça e da sua cor. Há nos escritos, inclusive do próprio Precious Hall, nos sermões que acontecem nas lojas,
né, nas lojas Precious Hall e na própria loja africana, que é uma eles colocam como uma grande contradição o fato da maçonaria branca nos Estados Unidos não aceitar negros, sendo que a maçonaria ela surge como um movimento igualitário. E eles usam inclusive fontes bíblicas para justificar isso, porque, ah, eles fazem uma referência histórica à história, né, da formação do Templo de Salomão. E lá, nessa referência, fala que homens de várias nações participavam da construção do templo. Ora, se a maçonaria, né, ela surge, né, essa ideia lenda, ela surge do templo, por que que você tem uma maçonaria que não entende que homens de várias nações e vários credos, cores, raças, etc., não podem participar da maçonaria? Então a maçonaria principal acaba virando também, inclusive, um problema moral para a própria maçonaria americana. Se a maçonaria americana é progressista, e a gente vê isso na história, por que que ela não aceita negro? Então, que surge a nossa própria maçonaria, e essa nossa própria maçonaria, ela corrige esse problema histórico. Então, eu te dei toda essa explicação circular para pincelar vários exemplos, né, reais, dentro da maçonaria principal, que ela sempre foi vanguardista nessa busca por uma igualdade entre os povos e as raças, né. Muito legal. Muito. E você vê como que é o que eu sempre falo, a maçonaria no mundo, elas são várias maçonarias, ela não é uma só. Mas o intuito sempre a gente percebe que é igual. Aqui no Brasil, apesar de 100 anos depois, também a maçonaria está criando escolas e aceitando escravizados e filhos de escravizados para ensinar, né, escolas primárias, né. Sim. É a maçonaria que faz as primeiras, porque nas escolas que normalmente eram do clero ou do estado, elas não podiam, essas crianças não podiam estudar. Então crianças e adultos escravizados, né. E é muito é bem curioso, né, hoje a gente tem uma outra maçonaria que a gente, enfim, exige um certo pensamento de alguns maçons que eu não concordo muito. Mas é muito curioso, a maçonaria nesse período pré-proclamação da república, né, e depois depois efetivamente republicana, que era uma maçonaria que buscava, na verdade, a libertação dos escravos, né. Então, lojas aqui em São Paulo que, eh, aquele que tinha escravos não poderia pertencer, né, ou que toda a função da loja era formar caixa para comprar cartas de alforria, Uhum. né. É. Então é muito curioso que hoje é algo esquecido, né. É uma maçonaria que Mas fazia isso, né. é que também tinha o contrário, né, a gente precisa também contar a verdade, também tinha o contrário, existiam lojas que eram É isso, que lutavam contra essas lojas, né, isso então, é verdade. a gente tem que saber porque é a história. Não adianta economizar É, aquilo que é, né. e não é que é o bonito ou é o feio, a gente tem que contar o que é história, o que é verdade, e se a gente não souber, a gente faz errado de novo, É né. isso mesmo, é isso. Desculpa cair no lugar comum, mas é verdade, se você não conhecer o passado, você erra. Concordo. E que momento que chega a Prince Hall no Brasil e é o mesmo ideário que teve lá atrás, lá junto com o Prince Hall ou não mudou um pouquinho? Ela muda, assim, é vaso comunicante do ideário, mas não é o mesmo ideário, porque o ideário, por que que é vaso comunicante, né? É vaso comunicante no sentido de que, infelizmente, na maçonaria aqui no Brasil, a presença de negros e pardos é muito pequena, né? Então, se a gente tentar arriscar um número, deve ser de 2 a 5%. Pretos retintos, como é o meu caso, é minoritário ainda. O número é muito menor. Isso sempre, para mim, sempre questionei isso. E eu passei por algumas situações dentro da maçonaria que reforçaram, o fato de eu, lembrar que eu não era só um irmão maçom, era um irmão maçom só que preto, negro. E eu vou citar, eu acho que é importante isso. Eh, uns 4 situações horríveis aconteceram comigo dentro de lojas maçônicas, mas eu vou lembrar de 2 muito muito fortes, né. O primeiro foi, quando eu estava para me filiar a uma loja aqui em São Paulo, uma loja super tradicional, e era uma loja constituída por descendentes de portugueses. E aí no momento que eu fui fazer a filiação, um irmão
que eu considerava amigo à época, me chamou de canto e falou: "Olha, você está entrando aqui porque você é amigo de fulano, porque a gente não inicia preto aqui. A gente iniciou um preto aqui e ele só deu problema. Então a partir daí a gente não traz mais um preto". E isso não estamos falando século XVIII, XIX, XX, é XXI, é alguns anos atrás. Foi ali, foi ali. É. E uma outra situação, numa loja do Rita Dorinamita, eu fui fazer também a minha filiação. Acho que o problema era a filiação, não devia devia ter lugar, Lugar nenhum. senão não teria essas experiências. Aí eu fui fazer a filiação, uma loja que eu tenho muito carinho, não tenho mais contato, uma loja que eu tenho muito carinho. E aí, assim, um irmão, né, que é muito respeitado dentro da loja, ou era, não sei se ele permanece ainda, ele acho que ele não achou que eu estava tão próximo para escutá-lo. E aí ele falou para um outro irmão que, lá do lado, tinham 2 negros na loja, e ele conversou com um outro irmão num outro canto que não era negro e falou assim: "Ó, chegou mais um carvão para a loja", É um absurdo. né. Então, assim, essas horas que a gente lembra quem a gente é. Então eu sempre questionei isso, né, por que que tem uma presença e sempre as questões ligadas a sobre as questões dos pretos, né, não vou falar de causa, mas as questões de preto na naturalidade, né, dentro da maçonaria sempre eram questões combatidas ou eram, desprezadas ou eram, olhadas de forma muito caricata, né. E eu sempre ouvi falar sobre maçonaria Prince Hall, etc e tal. E aí, na minha maturidade maçônica, eu era convencido não por uma ideia, não só achar que era o problema ligado ao racismo, mas é uma questão de número, não é. Eu fui presidente de um corpo, de alto corpo, do rito escocês antigo aceito, né, e eu fui o primeiro presidente, preto, né, desse preto mesmo, né, retinto desse alto corpo, numa loja do capítulo 9 de julho, e é um capítulo grande e não viam pessoas da minha cor. Então existe um problema estatístico. E foi aí que eu me aventurei, essa que é a palavra, em trazer a maçonaria para esse rol. E não para fazer uma maçonaria como contraponto da maçonaria hoje existente, eu acho que não é isso. Mas dar a possibilidade de pessoas que jamais achavam que era possível ingressar à maçonaria. E isso se provou verdade com relatos depois, de, candidatos que viraram depois maçons e falavam para mim o seguinte: "Eu achei que maçonaria é só para branco e rico". E aí a gente, vê que existem, pessoas pretas ou pardas, eh, com um conhecimento vasto sobre a vida, né, que poderiam contribuir para com a maçonaria. Mas por uma ideia, um conceito, né, uma distância social, não chegavam à maçonaria. Foi aí que foi isso, outras coisas que também foram acontecendo durante o caminho que justificaram, né, na minha ideia de abandonar tudo, porque basicamente eu fiz isso, né. 20 e poucos anos de maçonaria, quase grau 33, presidente de alto corpo, passava eu era da Glesp, todo mundo me conhecia quem era o Alexandre Arantes. E eu resolvi desligar aqui e iniciar uma nova história, né. Então eu falo que durante 2 décadas eu me preparei para este momento, para trazer a maçonaria para esse rol. E sempre me perguntam: "É uma maçonaria de pretos contra brancos?" Não, é uma maçonaria de oportunidade. A gente traz uma nova linhagem maçônica. Assim como existe uma ideia francesa dentro da maçonaria brasileira, uma ideia norte-americana, uma ideia inglesa e uma ideia brasileira por si só, a gente traz uma ideia afro-americana para a maçonaria, brasileira, mas sim, eh buscar um contraponto à maçonaria hoje existente, né, ao contrário, né. Então assim, e seria até um contrassenso eu eu fazer isso, sendo que os meus amigos, os meus melhores amigos, né, eh, são brancos, então não tem muito sentido, né, não tem muito A sentido. gente vai voltar nesse ponto aí, mas só para deixar uma coisa clara, e falou, né, que maçonaria é para branco e rico. Não é verdade, porque eu sou pobre. Eu sou branco, mas eu sou pobre. Mas o Léo é branco e rico, então também tem branco e rico. Mas tem branco e pobre também. Mas sem eu só quis dar uma quebrada no clima para a gente não
tá? Para não ficar pesado. Mas é assim, eu também já ouvi bastante, irmão, de irmãos comentando a respeito. Primeiro eu queria saber assim, existe um dado de pessoas pretas na maçonaria? Existe números? Por que eu estou dizendo isso? Porque realmente, se eu parar para pensar, realmente tem um número menor. Eu Só vejo. só pensar em loja. Mas assim, de verdade, eu tenho 15 anos na maçonaria, não é tanto, mas eu nunca presenciei alguém falando alguma coisa contra um irmão ou um candidato por ser preto ou branco. Isso realmente eu nunca vi. Agora, eu já ouvi, por exemplo, outros irmãos falando, por exemplo, no Sul, que no Sul não tem preto maçom no Sul. Mas aí não seria. Agora, se a gente pensar no Nordeste, por exemplo, tem muito mais. Será que não seria assim, a quantidade populacional? Ou não? É um número, um dado estatístico? Não há dado estatístico, porque a maçonaria ela não faz dentro do seu processo. Primeiro que não há nunca existiu uma estudos para fazer essa estratificação socio-racial. Eu até concordo que não, nem tinha que fazer mesmo, porque Nem isso tinha. não tem. Mas às vezes, por exemplo, algum instituto, alguma coisa assim, fez um estudo. Não há. Então, assim, a única coisa que a gente tem é o olhar, Uhum. né, é o olhar. E aí um dado interessante, se você é algo que a gente sempre brinca, a gente tem uma piada interna, né, quando a gente recebe, vê fotos, né, da maçonaria no Nordeste, a gente fala assim: "Aonde está o Wally?", né. Sabe aquela brincadeira antiga? "Onde Sei. está o Wally?". Você não tem pretos retintos, são poucos, curiosamente. No Nordeste? Você vê pardos, né, Então, mas aí vem muitos. vê não muitos. Vocês não acham? Não muitos. Então, assim, se você vê fotos, depois dá uma olhada, não há tanto quanto deveria. Vamos considerar o seguinte: na Bahia, por exemplo, mais da metade, muito mais da metade, é preta, né? Vamos para a classificação do IBGE, o que é a população negra, né? Que são pretos e pardos. Se você olhar as fotos das lojas no Nordeste, né, isso eu sei que depois vão cair de pau em cima de mim, não tem problema. É normal, viu? A gente também toma paulada também. Mas se você olhar ali e ver quem é pardo e preto, ele não reflete o que é o percentual da Bahia. Não reflete. O número percentual, eu Ele compreendi, não reflete. compreendi. Mas mesmo assim a gente vê mais. Viu mais, porque, assim, é uma reprodução numérica. Então, se você tem uma população muito maior de Eu preta, compreendo. de preto, Então, mas isso não aconteceria ao contrário exatamente no Sul? No Sul tem uma população menor de pretos e pardos. e aí você quase não vê. Então, mas aí seria a reprodução da Quase não vê. Aí eu volto à pergunta: por que que na Bahia isso não reflete o mesmo índice percentual? Ele tem que ser maior, óbvio, Certo. ok, perfeito. Mas por que que ele não é tão maior? Né, então assim, vamos imaginar que seja uma população, sei lá, de 60%, né, não sei se esse é o número, né, de pretos e pardos. Se você olha lá, não tem 30%. Não tem 30%, é só contar lá. Pega a foto lá, você não vê preto. Preto retinto, você pode ter uma série de explicações. Você pode ter uma questão ligada a um perfil socioeconômico, você pode ter o racismo. Não existe resposta para problema complexo. Mas o fato em si, né? O fato em si é que há um problema, né, de presença de pretos e pardos dentro da maçonaria. Entendi. Agora vamos voltar no ponto que a gente ia entrar, porque é o que eu já ouvi irmãos falando. É assim, serem contrários à maçonaria Prince Hall exatamente por entenderem que é uma maçonaria que vai trazer a segregação ao invés da união. Porque eles entendem que é uma maçonaria para pretos, ou seja, só aceita pretos, não aceita brancos. Como que é isso? Mito ou verdade? Isso é mito. Eu fiz exatamente essa pergunta para o grão-mestre nacional no dia que ele entregou as cartas constitutivas. Eu falei: "Olha, tem uns irmãos aqui que serão fundadores, eles são brancos. Só que
o que está sendo fundado é uma maçonaria Priesthood Hall, que é uma maçonaria predominantemente afro-americana. Ele falou: "Você não deveria nem ter me feito essa pergunta". Ele falou assim, eu fiquei constrangido na hora, porque a maçonaria é feita do coração. A maçonaria Priesthood Hall, ela só existe porque houve um problema do racismo. Mas hoje é uma linhagem maçônica como uma outra qualquer. Então a maçonaria Priesthood Hall, em tempos atuais, ela, e principalmente no Brasil, aquilo que a gente falou, não é um contraponto, não é uma não aceitação de quem não é preto e pardo, mas é uma nova linhagem. E essa nova linhagem possibilita não brancos acessarem as riquezas da maçonaria. Porque não existe nenhum documento, nenhuma constituição, nenhuma tradição que fala que a maçonaria principal não deve aceitar brancos. É isso que eu ia perguntar. Desde o princípio, o Desde o princípio. principal nunca Desde o delimitou. princípio. Ele, na verdade, ele acusa as lojas dos brancos de não aceitarem negros. E ele escreve exatamente que isso, na verdade, é a contra-maçonaria. Porque, e aí voltar àquilo que a gente falou, né? Se dentro da tradição bíblica, na qual a maçonaria, principalmente norte-americana, ela inspira, né, ela se inspira na formação do templo nos relatos bíblicos que eram compostos por operários de várias nações, como que na maçonaria especulativa isso daí não é reproduzido? É uma contradição. Então, a ideia, né, o conceito de maçonaria principal, principalmente no Brasil, é organizar, né, a vinda de candidatos que jamais acessariam a maçonaria. Por questão ligada a mito, por questão ligada a um conceito e ideia do que é maçonaria, né, que é algo proibitivo, e não tem que ser algo proibitivo. Então, ser um cidadão de bons costumes, E que, na verdade, vamos esclarecer, não tem a maçonaria mainstream também não impede o acesso da pessoa preta. É só, eu entendi o que você quis dizer. Não é que a maçonaria impede, é que, na verdade, existe um distanciamento. exatamente. Na prática, isso acaba acontecendo, porque ah, a população de negros norte-americanos é mais ou menos de 13%, né? E apesar de ter sido superado muito a questão ligada ao racismo, de fato ainda há, né? De fato ainda há. Eh, e isso acontece de forma velada, né? É como aqui no Brasil, né? Essa questão do racismo acontece de forma velada. Então, de repente, acontece alguma coisa que você, opa, essa história ainda existe aqui, né? E eu acabei de citar, dentro da minha experiência, eu passei por situações racistas dentro. Eh, Isso é um problema da maçonaria? Não. Isso foi um problema localizado, ok. Mas esse problema localizado, né, ele me, fez eu entender que eh, uma possibilidade, né, uma população importante brasileira não está fazendo parte da maçonaria. E essa é a proposta da maçonaria principal no Brasil, né. Trazer essa parte, da população, que é uma população hoje emergente, é uma nova classe média e etc, etc, etc e tal, que hoje não faz parte da maçonaria. Então a gente acaba viabilizando isso, né, através dos discursos. É um discurso que ele originalmente ele é um discurso, afro-americano, sim, ele é, mas não necessariamente o fato de você ter um discurso, afro-americano significa que você tem que ser um contraponto ao discurso que hoje existe. Né, não faz sentido, né, não faz sentido. É uma discussão não sobre raça, e sim sobre o humano. E é isso que está no centro do nosso debate, Uhum. no centro da nossa discussão. A gente traz uma maçonaria humanista, não uma maçonaria racializada. É difícil compreensão? Sim, é. É um campo muito arenoso isso, é um campo muito arenoso, você tem que ter uma noção muito esclarecida para explicar e para aquele que recebe a informação para entender. Mas assim, nós tivemos experiências muito boas de irmãos que estavam curiosos em saber o que é a maçonaria Priesthood Hall.
porque é um mundo novo que foi levado para que a gente traz para a maçonaria Não, no Brasil. nós mesmo, eu queria saber, eu quero saber. Falou de maçonaria, eu quero saber. É uma história nova, é uma maçonaria. E assim, o que a gente faz de maçonaria principal é uma reprodução de organizações que já existiam no Brasil e a gente acaba esquecendo, que são as confrarias dos homens pretos. As confrarias de homens pretos, elas surgiram porque os pretos não poderiam participar das missas juntos com os brancos. E aí foram criadas confrarias para a construção daquelas igrejas e para abrigar aqueles escravizados dentro do contexto de fraternidade, desde o nascimento até a morte. Então, eles se tratam como irmãos. Isso é maçonaria. De alguma maneira e sem querer, a maçonaria principal, ela acaba reproduzindo o mesmo conceito dessas confrarias de homens pretos, com a diferença que ela não tem a, a igreja como patrocinadora ou como origem primária da sua organização, etc e tal, né? Então não tem o dogma como elemento. Mas fora isso, a maçonaria principal, ela reproduz esse mesmo espírito da confraria de homens pretos, que é a fraternidade, elevar socialmente, né, aqueles membros, cuidar dos desvalidos, né, apoiar o necessitado, né, e desenvolver, né, a sua história sem constrangimento enquanto preto. Porque a gente tem que lembrar que, eh, como diz o sufismo, né, o misticismo islâmico, ele fala que o sedento, né, e o faminto têm diferenças de opinião sobre o pão. Então, o pão por faminto é diferente para aquele que é sedento. Então, assim, a minha história enquanto maçom preto é diferente da história de vocês, porque eu sou descendente de escravo. A história da escravização, ela está muito próxima de mim. E aí, eu tenho uma história de alguém que era escravo, depois virou um liberto, e aí eu tenho que ter a preocupação de mobilização social, e essa mobilização social, né, ou seja, era escravizado, que era um pobre, e aí luta para chegar na classe média, luta para se manter na classe média, e entra dentro do ambiente maçônico, ele encontra os seus pares lá, os pretos e pardos, que também tem uma história comum à minha. Então a gente não vê isso, a gente acaba não vendo isso reproduzindo. Então, assim, o cultivo dessa história ancestral. E aí, assim, muitos maçons falam assim: mas isso é besteira, isso é um discurso político. Não, isso não é besteira, isso não é discurso político. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei de onde eu vim, não adianta falar para onde que eu irei, porque eu não sei como que eu posso eh, dizer para o Pedro, meu filho, né, qual é a verdadeira história dele, que vem desde do tataravô dele, que era um escravizado, e como que eu reproduzo essa história para ele dentro da maçonaria? Porque ele frequenta os ambientes públicos maçônicos comigo, e ele não vê pretinhos lá. Alguma coisa de errada há. Então, não é uma história, não é um discurso político, é um discurso humanista. Porque, mais uma vez, né, vamos voltar à história do sedento e do faminto. Eu tenho uma história que é diferente. E eu posso contar essa história diferente. Se não existisse uma maçonaria Prince Hall, se eu não fundasse a loja, se eu não ajudasse a fundar as lojas em 20 de agosto de 2022, vocês jamais saberiam por mim que numa loja eu fui chamado de carvão e numa outra loja eu fui chamado de. Eu era considerado como um elemento de atenção, porque eu era preto. Dentro de lojas muito tradicionais. Essa loja que eu fui chamar de carvão é uma loja dorinamita. Os maiores gênios que eu já vi sobre a maçonaria dorinamita estavam lá. Era impressionante, assim, as sessões. Não foi o HF, só pra deixar claro, né? Não, Vocês são legais. Então você ainda não conheceu os maiores gênios sobre o Ita do Irelita, entendeu? Ainda não conheceu. Eu sinto saudade, né, dorinamita. De verdade, essa história de estar na maçonaria Hall e não ter muita mobilidade
faz com que eu sinta falta de Vamos falar experiências como essa. Vamos falar sobre isso também. Já você terminou o seu Sim, raciocínio? sim. Então, eu queria saber disso aí. Então vamos lá. Ah, esclarecendo a maçonaria Prince Hall aqui, que está aqui no Brasil, a grande loja Prince Hall São Paulo ainda não é reconhecida pelo mainstream brasileiro, Isso. pela maçonaria mainstream. Mas como é que tá? Conseguiram fazer tratados com outras lojas, outras potências aqui no Brasil? Não farão? Tá tudo certo assim? Tem algum... Vamos, conta aí. Isso é uma grande é uma discussão, é uma discussão intensa, não é acalorada, mas intensa dentro da grande loja Pessoal São Paulo. Hã, Nós fizemos alguns ensaios nesse sentido de buscar tratado de amizade e reconhecimento, não prosperaram por razões, diversas. Eh, há uma questão, porque nós somos regulares de origem, mas existe um problema de território, né. Eh, por outro lado, eu fico me questionando, isso nem do Alexandre Paz Grão-Mestre, nem delegado distrital, é um questionamento do irmão Alexandre. O Como é válido buscar realmente tratado de amizade e reconhecimento neste momento? Por quê? Toda a ação nesse sentido, ela deriva, de um exercício de emprego, daquela energia, né, energia não no sentido místico, Entendi. no sentido da física mesmo, né, para aquele determinado objetivo. E buscar a relação de amizade, e tratado de reconhecimento implica numa concentração, né, de atenção naquilo. Por outro lado, existe um trabalho de base que está muito longe do ideal para a maçonaria Principal São Paulo. E e como explico isso? Quando nós formamos a grande loja, através das suas 3 lojas, a maioria, 99% posso dizer, eram oriundos de outras potências que eram ligadas ao rito escocês antigo e aceito. E de uma hora para outra, esses irmãos que pensavam como escoceses, têm que pensar como americanos, americanos do York e, para piorar, do York antigo. Então assim, as questões de procedimento ritualístico, terminologias, né, as histórias, eram completamente diferentes daquilo que eles aprenderam no seu período de iniciação. Então, fora essa questão ligada ao ritual, existe o problema também da sua organização física enquanto grande loja. Difícil é fundar loja, complicado é fundar um corpo superior, imagine uma grande loja. Então você tem toda uma parte não só administrativa, mas você também tem uma questão, legislativa. E você tem várias cabeças nesse entorno que têm ideias que não necessariamente são ideias que são concordantes. Então a gente abandonou um pouco essa história de buscar tratar de amizade e reconhecimento, e a gente está concentrado em crescer, né, Perfeito. e, nos organizarmos. Então assim, muita coisa nos primeiros 2 anos dependia do Alexandre Arantes, né. Por uma questão da língua em inglês, a questão de conhecer o York, a questão de entender um pouco mais, ainda estou aprendendo como funciona as constituições americanas, porque a gente tem que lembrar que não é uma maçonaria brasileira, é uma maçonaria americana em território brasileiro. E a gente segue um modelo das constituições americanas. E como que você muda isso, a forma de você pensar enquanto maçom brasileiro? É completamente diferente. São histórias diferentes, visões, de jurisprudência diferentes. Então assim, eh precisava formar um corpo que pudesse não mais depender do Alexandre de Arantes. Então isso tem acontecido. Então as coisas hoje não dependem mais do Alexandre Arantes. E isso por quê? Porque a gente realmente se voltou a estar concentrados em organizar, internamente, né. Então, e é e é muito complicado, porque, quando você traz, eh, um iniciado, né, um iniciado não, um candidato para uma loja Percival, você tem que explicar os problemas de ser maçom principal. É. Então você não pode deixar para ele um ambiente caótico. Tem que ser no minimamente organizado. Então, ou você se organiza para uma coisa ou se organiza para outra coisa. Então, no médio prazo, eu acho que não, para mim hoje não é uma preocupação. Se fosse talvez um ano atrás, um pouco mais, porque você quer sair do isolamento, né. Essa é a grande verdade, né. Mas assim, é importante você, fazer bem aquilo que está à sua mão,
ou você buscar uma ideia lúdica que é sair do isolamento. E você sair do isolamento e vamos aos fatos, né. O cara às vezes ele tá preocupado em visitar uma loja de uma outra potência, mas ele não visita a loja do iPhone. É isso aí. Não vai nele, cara. Eu fico louco com esses negócios, cara. Eu fico louco. Vocês sabem. Eu fico doido. É, porque o Não podia. conselho tal devia reconhecer a gente. Por que que você quer? Para poder visitar, mas você não vem na sua loja, irmão. Você quer visitar dos outros ainda. Mas desculpa esse aparo. Não, mas Mas eu vou desabar. Desculpa. não, Desabafo. teve um irmão, um maçom, que nesse processo eh, dele descobrir maçonaria pessoal, bem com a gente e tal, ele fez a seguinte pergunta pra mim: "Cara, vocês são reconhecidos pela grande loja negra da Inglaterra?" "Não." "Mas como? É importante ser reconhecido pela grande loja da Inglaterra." "Pra quê?" Eu perguntei. "Ah, porque você vai lá e visitar." Eu olhei, desculpa, eu falei: "Meu irmão, cara, você não vai na loja do Tatuapé, velho." Outro dia eu conversei com isso também, mas aí falando dos graus superiores também. A respeito desse negócio do Supremo, que não reconhece outro Supremo, não sei o quê. Ah, mas é importante. Por quê que é importante? Não, porque se eu for para a Inglaterra, se eu for para os Estados Unidos, mas aí você vai para a Bélgica, então não vai na Inglaterra, vai na Bélgica, para outro, né? Como se. E outra coisa, você vai para lá, você vai numa loja numa loja do simbólico. E pronto, nem pensa nisso, né, você não sabe nem onde tem capítulo dos anteriores lá. Essa história de ter o reconhecimento da grande loja, eu acho que é importante, sem dúvida, né, a potência primaz, etc e tal, mas há muita coisa de lenda e pouco conhecimento do que é importante. Há várias grandes lojas independentes nos Estados Unidos que não têm reconhecimento da grande loja unida na Inglaterra, e tá tudo certo. Eles fazem uma maçonaria tão bom quanto. Não mudou nada a vida. Isso assim, eu também concordo, o importante só é como você falou, tem que esclarecer para aquele irmão que está sendo iniciado, para depois o irmão também não se sentir enganado, certo? Exato. Então tem que esclarecer, isso tá perfeito, tá corretíssimo. É isso aí, não, sensacional. Uma pergunta, até que ponto o protestantismo à época também levou a essa situação ou não? A maçonaria americana é uma maçonaria, e a maçonaria de York é uma maçonaria protestante. É, tá. É histórico. Uhum. Não adianta falar uma visão ecumênica, não, é mentira. Mentira do meu ponto de vista. E meu ponto de vista é com base naquilo que eu aprendi, li e estudei. Então, a influência protestante dentro da maçonaria Prince Hall, ela ela também, eh, ela segue a mesma cartilha da influência da igreja protestante nas lojas mainstream. Então, ela é diretamente ligada. Então, assim, a a ideia da igreja reformada, né, e a maçonaria como um ambiente onde aquela ideia de uma igreja reformada, ela pode ser discutida de forma mais aberta, não dogmática, né, ela acaba influenciando a maçonaria principal diretamente. E isso é pela concepção por si da maçonaria norte-americana e o próprio rito de York, né. O inglês antigo, eu gosto de chamar rito, não gosto de chamar de rito americano, eu gosto de chamar de inglês antigo. É. Então, E só uma pergunta aí então quer dizer que o York praticado na Prince Hall é o Duncan? na grande loja nacional é o Duncan, Ah, é? é o Duncan. Olha que legal, que interessante, né. Ah, Porque eu não conheço muito o rito de York, o americano, né, e também não conheço o inglês daqui do Grande Oriente do Brasil, eu chamo York também, os caras ficam bravos comigo. Já teve um que é? Eu não tenho culpa, mas chama York, cara, eu chamo York desde 1830, fazer o quê? Eu não tenho você culpa. pode divergir de uma opinião, mas não Exatamente, falar é isso, mas isso tá errado. Tudo bem, mas é assim que chama. É o fã histórico. Eu tive um cachorro, eu chamava ele de gato, pronto, vai fazer o quê? Então, mas eu não conheço também muito bem o web, mas eu ouvi dizer que o York americano, ele tem algumas coisas que você encontra o Duncan, você consegue identificar no York americano, que majoritariamente é o web. Mas então o da grande loja Nacional. principal, da grande loja nacional, ele é diferente. Ele é diferente. São
pequenas variações. Então, por exemplo, um exemplo que a gente pode falar, o uso do marechal eh, nas nossas lojas. A gente não tem a figura do marechal, né, então já algumas grandes lojas Price Hall têm o uso do marechal, que é semelhante às grandes lojas do mainstream. Então tem pequenas variações, Ah, tá. né, Mas não é muito não é diferente. muito diferente. Você olha, você vai assim: não, o cara tá fazendo York. Não, aquilo é emulação. Não, não é emulação, aquilo é York. Não, aquilo é escocês. Não, aquilo não é escocês, aquilo é York. Então você olha de um lado e do olho. Se você pega o monitor de Duncan e de Web, é muito parecido. Você olha assim, é muito parecido. Acho que a diferença aqui do Duncan é uma versão menos atualizada do que o Web. O Web acho que é mais atual, né? E o Web acabou sendo o grande influenciador, né, da maçonaria de York em território norte-americano. Prince Hall ou não Prince Hall. O Duncan era um pouco mais desatualizado, eu acho. Mas operacionalmente é quase igual. Então você não vê muita distinção. E tem aquela carga protestante dentro da ritualística, desde das Blue Lodges até as Red, a maçonaria capitular e depois a maçonaria capitular, os templários, etc. A grande loja nacional não tem graus crípticos, né? Já a Price Hall, a PHA, ela já tem graus crípticos, né? Então, mas E isso é uma coisa interessante. Como é que estão os graus superiores aqui no nós São temos Paulo? um capítulo sobre dispensa, que é ligado ao grande capítulo Prince Hall do Texas, ligado à grande loja nacional, e está funcionando mais ou menos Sob dispensa seria autorizado. autorizada, Tá. exatamente, autorizada. Mas Então, porque é importante ter né, os graus superiores para os irmãos, senão é difícil. porque eh, eu, a gente tem uma, é nossa política explorar muito o rito, a história do rito, a lenda do rito, o rito em si. Então a gente explora muito isso, né. E se você não tiver graus superiores, isso daí fica muito Fica limitado. limitado. Uhum. Então para nós é fundamental ter graus superiores aqui. E a gente decidiu não acelerar a constituição de um capítulo com a carta definitiva, né, ou com warrant, né, que a gente chama, porque a gente precisa consolidar as lojas azuis. Então, consolidando as lojas azuis, e aí aos poucos, né, mestres acessando, né, tendo a possibilidade de acessar a os graus vermelhos, aí a gente, talvez, no ano que vem, a gente peça a carta warrant definitivo Legal. para a grande loja, para o grande capítulo nacional. Quantas lojas já tem? Temos 3 em São Paulo. 3. 3 em 3. São Paulo, são as 3, Hã. são Fundacionais. as 3 fundacionais. Nós temos uma subdispensa na Cidade Extrema, em Minas Gerais, e uma subdispensa em São Vicente, né. Então, são essas 3 mais 2, né, 3 mais 2. A gente está com um ensaio em fazer alguma coisa em Pirassununga, mas uma série de situações emergenciais que surgiram no decorrer do tempo, a gente desacelerou um pouco isso, a gente vai retomar isso daí, se Deus quiser, em outubro. Tenho certeza que ou se logo vocês crescem mais, e ainda mais assim, eh, cada vez mais aparecendo, né, os irmãos conhecendo e tal, vai também dar uma força, né. Se Deus Fico muito feliz, parabéns pelo trabalho. Tem mais alguma coisa Não, só parabenizar realmente, foi muito bom para todos nós entendermos, né, a gente não precisa bastante, eu é, queria muito saber a e respeito. e de fato desmistificar isso, né, não adianta a gente tampar os nossos olhos com a peneira. Racismo é uma coisa muito séria, que existiu muito forte, ainda existe, infelizmente tem que ser combatido. A ideia, o ideário que foi colocado lá atrás, Prince Hall, foi obviamente que dá para ver essa questão humanista que hoje continua sendo, claro, lá com mais ênfase nesse combate, na verdade, pelo fato dele não ser aceito, enfim, que possibilitou isso, e ainda bem, um corajoso, que sendo escravo ou não, que pela literatura, como você disse, parece que não foi, mas ele pensou, enfim, nas situações, ajudar os demais irmãos, enfim, é isso que a maçonaria tem que praticar, é essa pluralidade, é essa universalidade, enfim, é isso que tem que ser praticado, então parabéns, que continue assim e logo mais eu acredito que em curto prazo
terá o reconhecimento e nós poderemos sim ter as intervisitações que quero muito comparecer e prestigiar. Fala bonito, né? Fala bonito. Parceiro, que bonito, cara. Eu falei 2 horas aqui, não foi legal o que ele falou, caramba. Irmão, ó, agora eu quero o seguinte, sabe? Também parabenizar você, parabéns pelo trabalho, eu acho muito interessante, todo mundo que trabalha pela maçonaria, a gente tem que apoiar, eu apoio mesmo, e não importa se a minha potência não reconhece a sua, isso não importa, isso é lá na loja, né? Na loja a gente não pode estar junto, aqui a gente tem que estar junto, trocar ideia e crescer junto. Parabéns. E agora, as câmeras são suas, qual câmera que nós vamos? Naquela lá? Aquela câmera lá, a sua câmera, dá o seu recado, como é que as pessoas contactam a Prince Hall São Paulo, dá o Instagram, eu sigo lá o Instagram, então dá o Instagram, né? Fica à vontade, meu irmão. É Bom, sua. primeiro agradecer a oportunidade, né, da gente contar a nossa história, né? É sempre bom ter a possibilidade de contar aquilo que nos é mais valioso, né? E ter a recepção calorosa e fraterna, né? A gente pode não conviver nem de loja, mas a maçonaria é um conceito universal e isso nunca pode ser abandonado, né? Não é porque a loja encerra o trabalho que a maçonaria se encerra. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, de coração, realmente é algo para mim que é muito especial. Nós estamos no Instagram, é só digitar Prince Hall São Paulo lá, que aparece lá, né? Os nossos, tem lá o nosso contato, etc. Né? E é isso, a gente tá, tá aí para o mundo para fazer um trabalho sério e mais importante, que não é um trabalho para minha geração, né? É um trabalho para a geração do meu filho e dos meus netos. Então, o trabalho que está sendo desenvolvido é para isso, não é para mim, porque passarei. Hoje eu sou paz-grão-mestre, né? Então, daqui a alguns anos já não serei delegado distrital. Daqui a alguns anos eu vou deixar essa terra e vou para a grande loja de cima. E qual o legado que ficou? Então é isso que é importante, é para esse trabalho, né, que é voltado para preparar para uma nova geração, e daqui a 20 anos a gente não tem mais esse tipo de discussão, né. Infelizmente, eu achava que isso não deveria ter mais, né, olhando hoje, 27 anos depois, eu achava que, olhando para trás, isso não deveria acontecer, mas infelizmente ainda acontece. E quem sabe agora, com esse trabalho, daqui a 20 anos, esse tipo de discussão não haja mais, né. Então, é para isso. Nosso trabalho é para uma nova geração, não é para mim. Porque tudo que puder ser o que a gente poderia alcançar, graças a Deus na maçonaria alcançamos, né. Aí agora é preparar as gerações vindouras. Perfeito, meu irmão. Excelente. Parabéns. E tem uma coisa que eu quero te falar, tem um colega que trabalhou comigo, é muito meu amigo, o Antônio Carlos, o filho dele tá lá com vocês, lá na Prince Hall de São Vicente. Então, cuida bem do menino lá, você tá entendendo? Cuida bem dele. Então, e ele tá assistindo, o Antônio Carlos, ele não é maçom, e ele curte aqui o nosso podcast, e ele tá sempre assistindo a gente aqui. Toninho, valeu. Ó, já dei o recado, viu? Se vocês não cuidarem bem lá, você me avisa. Galera, cara, foi um papo legal. Agora precisa dar aqueles recadinhos marotos. É o seguinte, galera, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, chegou até aqui, já sabe. Meu, já tá cansado de saber. Se ainda não deu o like, ainda não deu aquela voadora no dedão, mete o dedo no dedão, cara. Dá um like aí, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho. E é o seguinte, muita gente, muitos irmãos lá da sua loja nunca ouviram falar, ou ouviram falar do Prince Hall, mas nem sabe que já chegou no Brasil. Então, compartilha esse vídeo lá com os irmãos para eles saberem que tem, ouvirem aqui o nosso irmão Alexandre falando, contando essa história muito bonita da maçonaria. Beleza? Lembrando dos nossos patrocinadores, o Livre do Bem, camisetas maçônicas. Também a nossa parceria com a Jack's Office, não esqueça, Jack's Office, você quer gravar o seu próprio podcast, não tem equipamento, não tem lugar, não tem profissionais, chama a Jack's Office, que eles fazem para você, eles dão jeito, eles fazem tudo, quase tudo. É isso que você pensou, ele não faz. Mas aí pode entrar em contato aí e falar direto com a voz da consciência. Mais algum... E quem chegou aqui até agora, o que tem que fazer? Não. Já para comprovar. Sim. Pra É assim, ó, para você mostrar que você leu, assistiu tudinho
que você aprendeu bastante com a gente. Você vai falar, você vai escrever aí nos comentários a palavra misteriosa de hoje, que é Prince. Prince é o nome. Prince. Tá? É igual príncipe, só que sem o P no final, gente. Isso é o PE no final. Prince. Essa é a palavra misteriosa. Molinho de escrever. Tem que ser palavra curta mesmo. Muito parece. Não gosta muito de escrever. É a palavra curtinha. Prince. Beleza, galera? Bom, e das camisetas do Livre do Bem, agora mudou o nosso cupom de desconto. É Café 12. Não esquece. Falou, galera? O que mais que tem para falar? Lembrando. Hoje eu tenho muito recado. Lembrando do simpósio, 9º simpósio da Barão de Vilar. É imperdível. Lá no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Eu não vejo a hora de estar lá com o Mano Clóvis. E vou falar que nem ele fala assim, pô, vai ser maneiraço. Entendeu? É isso aí. Um abraço. Abração, Clóvis. E galera, muito obrigado. Irmão Alexandre, pega a caneca que você vai fazer a despedida com a gente. Muito obrigado pelos seus minutinhos de atenção e até a próxima. Viva, viva, viva!